quem é aqui da nossa região vai relembrar, na hora relembrou, sobre esse caso que aconteceu em 2002. Vai reviver um momento, muita gente que eu encontrei agora de manhã falou: Valentim, não é a primeira vez. Lembra aquele ônibus em Rifaina, na antiga Curva da Morte, que tanto nós cobramos aqui, infelizmente, como disse o especialista agora, depois das mortes, aí o Pagleno também lembrou isso bem, depois das mortes, a rodovia foi duplicada, hoje tem um viaduto e a Curva da Morte foi desativada. E quantas pessoas morreram depois que a Curva da Morte foi duplicada? Que fizeram uma obra, um viaduto. Quantas pessoas morreram? Nenhuma. Nenhum acidente grave, porque agora não existe mais a Curva da Morte. Mas essas 20 pessoas que em 2002, há 23 anos, morreram, foi com a vida delas, elas pagaram com a vida delas para que o Estado fizesse alguma coisa na época. Eu vou ao vivo agora com o Guilherme Gonçalves. Guilherme, é um caso que na hora que nós tivemos esse acidente, muita gente relembrou esse outro gravíssimo acidente que aconteceu na ribanceira da Curva da Morte em Rifaina em 2002. E eu reforço, esses jovens 20 pessoas que morreram, 20 estudantes, né, motorista, estudante, em 2002, a vida deles, olha que preço caro que eles tiveram que pagar para que a rodovia fosse duplicada e para que hoje, nós que passamos também pela rodovia Cândido Portinari, não fôssemos vítimas ou mortos na Curva da Morte. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, na medida do possível, né, Valentim? Para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, né? Essa Curva da Morte, ela já tinha esse nome porque era um local ali complicado, de vários acidentes, de acidentes com vítimas fatais. E eu me lembro bem, na época eu era criança ainda, né? Sou morador de Franca, então lembro da história, lembro de tudo, né? Meus pais comentavam, as pessoas comentavam, porque foi um choque muito grande, não só para Franca, mas para toda a nossa região. 20 mortos, Valentim, em 2002. Isso, a tragédia está quase completando aí 23 anos. O que aconteceu ali na Curva da Morte? Era tarde da noite, o ônibus voltava ali para a região de Rifaina, né? Pela rodovia Cândido Portinari, quando o motorista perdeu o controle da direção na Curva da Morte, a suspeita é que o ônibus perdeu o freio, então ele perdeu o controle, o ônibus caiu ali num barranco, numa ribanceira, capotou e aí várias pessoas morreram. 19 estudantes, mais o motorista e outras cerca de 20 vítimas que se feriram. Algumas tiveram ferimentos graves, outros ferimentos mais leves. Todos foram socorridos ali para hospitais da região. Uma comoção muito grande, um velório coletivo que aconteceu num ginásio em Sacramento, Minas Gerais, porque a maioria das vítimas vinha de Sacramento, porque tinha estudantes não só universitários que faziam ali, estudavam na Unifran, mas também, Valentim, estudantes do ensino médio. Então, pessoas mais jovens que estavam ali, que vinham de Sacramento, Minas Gerais, estudavam em escolas até com ensino noturno aqui em Franca, e aí por isso esse velório coletivo que aconteceu na época em Sacramento, que dizem as pessoas que trabalhavam naquela cobertura, inclusive o nosso cinegrafista Claudinei Perecim estava naquela cobertura e ele disse, olha, o que se comentava na época era que o motorista vinha para Franca, ele percebeu que tinha ali um problema no freio do ônibus, na hora que parou na universidade aqui, desceu os estudantes, desceu todo mundo, ele deu uma mexida ali, uma manutenção rápida no sistema de freio desse ônibus e depois na volta acabou acontecendo o acidente. Provavelmente esse freio não teria aguentado aquela descida ali da Curva da Morte chegando em Rifaina. Então são lembranças que vêm a todo momento dessa situação que aconteceu aqui na nossa região, isso há 23 anos, quase 23 anos, já que aconteceu em 2002, Valentim. Então, agora mais um acidente, 12 pessoas morreram, o IML de São Joaquim da Barra já está com todos os corpos, fazendo os reconhecimentos. Claro que o motorista do caminhão que provocou esse acidente está preso sob escolta policial, está tendo atendimento médico também no pronto-socorro municipal aqui em Franca, aguarda a transferência para a Santa Casa. E claro, né, que há todo um esquema de segurança ali no pronto-socorro de Franca também para garantir a segurança desse motorista, já que a polícia foi lá, está fazendo a escolta, tem equipes da Polícia Civil também ouvindo esse motorista desse caminhão para tentar entender o que realmente aconteceu nesse acidente. E o que chama a atenção é isso mesmo que você disse, problemas nas estradas da região,
já se sabe, já é de conhecimento de todo mundo os pontos críticos. Então ali em Rifaina, a Curva da Morte, já tinha o nome, já era assim. Depois foi duplicada, a Serra de Rifaina ficou ali mais segura, com a pista duplicada, foi feito um viaduto, enfim. E agora, uma interdição na rodovia Prefeito Fábio Talarico já dura meses. Moradores da região sofrem muito com esses desvios e a insegurança das outras rodovias, que são estradas vicinais, que quem mora ali conhece bem e sabe dirigir ali, porque tem curvas muito acentuadas, alguns buracos que até os moradores e motoristas já conhecem. Mas aí quem vem de fora, igual no caso o caminhão que veio, teria ido para Itaú de Minas, enfim, é um caminhão que vem de fora, às vezes o motorista não conhece, tem as situações das adversidades, da madrugada, da noite, enfim. Então a gente espera, né, essa conclusão dessa obra para tentar acabar com esse desvio ali e evitar novos acidentes, porque aquela rodovia já é um desvio para São Joaquim da Barra, mas tem a outra de Guará também, a Ribeirão Corrente, que a gente já mostrou aqui várias vezes que está cheia de buracos e cheia de problemas e pode causar mais acidentes, né, Valentim? Olha, que triste, não, Gui? Que triste, como eu falei, e daqui a pouco eles vão liberar essa ponte, o governador com certeza vai intervir, vai querer liberar essa ponte, mas aí os estudantes já estão mortos. Aí as famílias já estão chorando e nós estávamos alertando. Eu sei porque eu estava lá, você foi até lá. Eu mostrei trechos entre Morro Agudo também. Só essa terrível, semana passei, né, lá 2 vezes. Terrível, Gui. Essa semana você fez também, passou por ali. São rodovias vicinais, são atalhos que nós temos que pegar. E o movimento São Joaquim Franca é muito grande. Estudantes, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que fazem tratamento médico, ou aqui ou lá em São Joaquim. Gente, é terrível, tá? Infelizmente, rapidinho, as imagens desse acidente. Muito obrigado, Guilherme Gonçalves, que já volta com mais detalhes. Imagens do acidente da Curva da Morte. Para você ver, a Record na época cobriu o acidente, você viu o ônibus, né? Problemas mecânicos, problemas no freio, o ônibus desceu a ribanceira, olha o estado ficou, são imagens da Record lá em 2002, uma ampla cobertura na época também, nossas equipes foram até lá e olha o estado que esse ônibus ficou, infelizmente 20 pessoas morreram e aí pouco tempo depois, anos depois, né, nós tivemos aí acho que quase 10 anos depois, que eu lembro que eu fui até lá ainda mostrar outros acidentes na Curva da Morte e anos depois uma Kombi uma vez também com estudantes da PAI acabou caindo nesse mesmo ponto e aí depois o governador na época era o Geraldo Alckmin, ele acabou vindo até a Curva da Morte, vim comigo aqui para fechar, né? Na época veio até a Curva da Morte, eu lembro que eu estava aqui no Balanço Geral para inaugurar a duplicação, só que ele veio de helicóptero, né? Não passou de carro na Curva da Morte, veio de helicóptero, né? Desceu para ver e foi embora, não puxou a fita e foi embora. Mas, pelo menos duplicou, mas custou a vida de dezenas de pessoas, não só desse ônibus, mas uma Kombi depois também que aconteceu no mesmo ponto e outros casos também.